E porque o assunto tem muito pano para manga, o David Temude está no outro estúdio para uma abordagem mais abrangente com os nossos correspondentes. Boa noite, David. Kesa, muito boa noite. De facto, estamos diante de um assunto que tem outras abrangências. Portanto, é um assunto que está a dominar os noticiários um pouco pelos quatro cantos do mundo desde a madrugada desta quinta-feira. Uma operação russa que se iniciou quando a maior parte do mundo, sobretudo ocidental, estava ainda a dormir. Foi quando Vladimir Putin apareceu na televisão russa anunciar que tinha, de facto, autorizado a entrada de forças russas em território ucraniano. Uma operação inicialmente que Putin terá dito que era essencial e para a defesa tanto da segurança da Rússia como apoio às repúblicas populares, agora reconhecidas pela Rússia como independentes. Aqui referimos a Donetsk e também Lugansk, mas que ao final da tarde de hoje, finalmente Putin disse que era de facto uma operação militar a grande escala e depois também Moscovo a ter reconhecido já no final da tarde, como disse em instantes, que há também operações terrestres na Ucrânia. Televisões um pouco por todo o mundo mostram imagens com repórteres na linha da frente. Falamos aqui da CNN Internacional, também da própria Russia Today, além da BBC e também da Al Jazeera, que dizem que as tropas russas estarão já a cerca de 25 km da capital, Kiev. Ou seja, é caso para se dizer que a comunicação de Putin na manhã desta quinta-feira é correta. Putin terá dito que as forças ucranianas não mostram qualquer resistência, pelo que se aventa que nas próximas 24 horas o poder ucraniano poderá ser capitulado por Moscovo. Para mais detalhes sobre como a Europa está a viver este momento de temor, portanto é um momento de maior tensão, sobretudo militar, na Europa pós Segunda Guerra Mundial e também depois do final da Guerra Fria, vamos juntar-nos agora ao nosso correspondente que está em Estocolmo, na Suécia, Wellington Calazans. Muito boa noite. Wellington, foi um dia, ou melhor, está a ser um dia intenso a nível de movimentações diplomáticas, mas também no palco dos acontecimentos, operações militares que foram muito rápidas, assim se pode dizer. A Europa, como é que está a viver este princípio de noite desta quinta-feira, 24 de fevereiro? Boa noite, David. Boa noite a você assistindo à televisão pública de Angola. Como você falou, o dia foi bastante movimentado, porque para além das operações militares que você descreveu com muita precisão, a palavra de ordem dos países membros da NATO e União Europeia foi sanções. E aqui na Suécia, através das redes sociais, a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson afirmou ter conversado com o presidente ucraniano no final da tarde e, segundo ela, prometeu tanto a ele quanto à Ucrânia o apoio do governo sueco e de todo o povo sueco e também a promessa de que irá trabalhar juntamente com a União Europeia para que novas e fortes sanções sejam impostas à Rússia e irá a Suécia continuar a apoiar a Ucrânia, como ela mesma fez referência na nota nas redes sociais. David, existe uma guerra de informação, existem informações que são difundidas de lado a lado e isso tem prejudicado bastante uma análise precisa, cirúrgica daquilo que está acontecendo. Ainda que alguns jornalistas estejam à frente da linha de batalha, é importante que seja dito que os números, eles às vezes são subestimados ou sobreestimados, a depender do interesse de quem passa a mensagem. As redes sociais também estão em alvoroço, causando inclusive pane naquelas que são as mais usadas, sem precisar citar os nomes. Do lado da Rússia, David, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em entrevista a uma emissora russa, disse que os Estados Unidos informaram que não estavam mais dispostos a negociar garantias de segurança, isso ontem. E por isso a Rússia foi forçada a iniciar essas ações militares sobre as quais nós estamos comentando. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou há pouco uma nova lista de sanções contra a Rússia, prometeu que essas sanções serão muito duras para que a Rússia consiga resistir e também o governo norte-americano acabou de fazer também anunciar um pacote de sanções, de novas sanções contra a Rússia. O certo é que os russos, o presidente Vladimir Putin, parece estar muito seguro
em relação a essas sanções. Parece que ele se preparou muito para enfrentar esses desafios e segue com um plano definido e que a imprensa russa tem chamado de plano cirúrgico na operação militar. Então, David, esse é o ambiente aqui na Europa até aqui. Wellington, nós tentamos a qualquer instante conectarmos também a nossa correspondente em Washington, D.C., Ariana Vraz, que esteve justamente a acompanhar essa comunicação na Casa Branca, sendo que a comunicação estava marcada para as 18h30, hora de Angola, mas foi postergada por mais uma hora, pelo que só terminou em instantes, e estará ainda a nossa colega a tentar fazer a conexão conosco. Contamos tê-la neste telejornal a qualquer instante. Mas o Wellington diz que a operação é cirúrgica. Ao que parece, nas palavras de Vladimir Putin, a Rússia está demasiadamente bem preparada para esta ação. Olha, David, todos nós sabemos que é muito mais cômodo para potências como Estados Unidos, Reino Unido, enfim, a NATO, né? Porque a NATO atua como bloco. Participar de uma operação contra o Iraque, contra a Síria, contra a Líbia. E outra história é enfrentar um gigante bélico chamado Rússia. Então, a Rússia está segura porque tem experiência. As operações militares de grande monta, vamos chamar assim, nas 2 primeiras décadas desse século, serviram de lição para que os russos se fortalecessem em diferentes áreas. Os recentes confrontos na Síria ajudaram muito o exército russo a aperfeiçoar esse tipo de operação cirúrgica. Isso significa que, se por um lado a NATO ficou acomodada com a facilidade que encontrou nas operações do Iraque, da Líbia, da Síria, do Afeganistão, no entanto, porque acabou perdendo e saindo de lá às pressas, mas os russos aprenderam com os erros que foram praticados de todas as partes nessas outras guerras. E, sinceramente, vejo a Rússia muito segura, muito bem equipada e capaz de enfrentar, pelo menos por um longo tempo, essa batalha que está sendo iniciada hoje, David. Wellington, tudo terá começado ainda no segundo semestre do ano passado, quando a gente, no programa Conexão Angola, abordávamos aqui a questão da crise dos refugiados do Médio Oriente, que tinham na Bielorrússia como tampão as fronteiras de acesso à Europa a partir da Ucrânia. Portanto, é um cenário que se começou a viver novamente hoje. E desta feita, não apenas refugiados do Médio Oriente, mas todo um conjunto de cidadãos ocidentais que estavam nas várias regiões da Ucrânia, cujos países agora pedem que se retirem e que a única maneira de fazê-lo é por estrada, sendo que o espaço aéreo ucraniano está encerrado. A outra questão que coloco na mesma senda é justamente qual é o sentimento do cidadão europeu neste momento, que tem medo de guerra. Sabe-se que mesmo entre Rússia e Ucrânia, os cidadãos comuns não querem a guerra e se nas próximas 24 horas o poder ucraniano for capitulado por Moscovo, estamos diante de uma possibilidade de anexação da Ucrânia à Rússia, sendo que a própria Rússia não reconhece a existência da Ucrânia enquanto um país soberano? Olha, David, essa sua pergunta praticamente já foi respondida hoje à tarde por Vladimir Putin, quando ele falou que não tem a intenção de assumir a Ucrânia, certo? Em relação ao sentimento do povo europeu, eu acompanhei durante todo o dia, como não poderia deixar de ser, praticamente todos os canais de televisão aqui da Europa. O sentimento é misto entre perplexidade, revolta e também um pouco de caos por causa da informação que, como eu falei, existe uma guerra de informação e a internet permite acesso de todos os lados e as pessoas ficam sem saber quem é que está falando a verdade. O certo, David, é que, usando uma linguagem popular para que o público possa entender, eu diria que os russos começaram essas operações de hoje muito mais preparados para uma disputa e eu diria que os russos estão naquele modo Tundamungila, em Quimbundo, né? Enquanto a NATO está no Undolo-Kumushima, emitindo notas de repúdio e aplicando sanções que não vão funcionar, porque os russos se prepararam, inclusive, e principalmente, na questão das operações internacionais financeiras, porque está fazendo grandes acordos com Índia, China e outros países com as próprias moedas e também criou o próprio sistema internacional de transferência. Isso vai fazer com que esse impacto das movimentações bancárias que estão sendo anunciados como grandes sanções, eles causem um arranhão, mas não uma ferida profunda.
Wellington, com as tropas russas a pouco mais de 20 quilómetros de Kiev, é previsível que nas próximas 24 horas o presidente Volodymyr Zelensky deixe o país, por exemplo, para se proteger? Olha, se ele tiver um pouco de amor à própria vida, certamente ele terá que fazê-lo, porque se ele oferecer resistência a um exército como um russo, a essa distância, e como você narrou no início dessa transmissão, que o exército local da Ucrânia não está oferecendo resistência, é realmente impossível que ele se mantenha por perto. Wellington, obrigado por este contacto aqui no Telejornal a partir de Estocolmo, na Suécia. Vamos certamente querer contar com os seus préstimos ao longo da programação informativa da TPA e, caso se justifique, voltamos a chamar-te para mais dados em tempo real a partir da Europa, que é de resto o palco onde acontece esta situação que está a dominar os noticiários um pouco por todo o mundo. Obrigado, Wellington. Boa noite. Boa noite. Chiesa, então, o essencial do que a Europa está a viver nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, depois que, na madrugada de hoje, a Rússia, a mando do presidente Vladimir Putin, decidiu, então, entrar militarmente em território ucraniano. Chiesa, caso se justifique, se a gente conseguir, vamos ainda tentar trazer para este telejornal também a posição dos Estados Unidos da América, sendo que Joe Biden, presidente daquele país, falou em instantes sobre a situação e a nossa colega em Washington, D.C., Ariana Vaz, poderá trazer-nos pormenores e também a interpretação mais exata sobre qual é, neste preciso momento, a posição do governo americano e também o sentimento do povo americano quanto à participação do seu país nesta tensão militar e também diplomática que opõe o Ocidente à Rússia de Vladimir Putin. Muito bem, David, é um assunto que não se esgota. Já dissemos que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou durante a madrugada desta quinta-feira uma operação militar especial na região de Donbass, no leste da Ucrânia.